Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje vamos desbravar um dos livros mais instigantes do Novo Testamento, a Carta aos Gálatas. É isso aí. Preparem-se para uma viagem no tempo, explorando o contexto histórico da época de Paulo Isso. e para desvendar os debates teológicos que incendiaram os primeiros cristãos. No centro de tudo, a mensagem radical de liberdade que ecoa até os dias de hoje e que, acreditem, ainda tem muito a nos dizer. Verdade. Mas antes de começarmos, aquele recadinho especial. Curta um vídeo, siga o canal, ative as notificações Importante. e, claro, compartilhe esse episódio com seus amigos. E não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para nossos próximos mergulhos. É isso aí. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar a palavra a cada vez mais pessoas. Bom, a Carta aos Gálatas é uma obra que, desde o início, gerou polêmica e debate. Mas para entendermos a fundo a mensagem de Paulo, precisamos primeiro voltar no tempo e mergulhar no contexto histórico daquela época. O que acha? Com certeza. Afinal, não podemos simplesmente ler um texto antigo como se ele tivesse sido escrito para nós hoje. É como tentar entender uma piada interna sem conhecer as pessoas envolvidas, não é? Para decifrar a mensagem de Paulo, precisamos conhecer o público a quem ele se dirigia, os desafios que eles enfrentavam e os debates teológicos da época. É verdade. E por falar em público, uma das primeiras perguntas que surgem quando estudamos Gálatas é: quem eram esses Gálatas? Para quem Paulo estava escrevendo? Essa é uma questão que intriga os estudiosos há séculos. Existem duas principais teorias. Uma delas defende que Paulo se dirigia aos Gálatas étnicos, um povo de origem celta que habitava a região norte da Galácia, na Ásia Menor. A outra teoria, que tem ganhado mais força atualmente, propõe que a carta foi escrita por um grupo de cristãos que viviam na província romana da Galácia, no sul da região. Essa província era bem diversificada, com cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que Paulo visitou em suas viagens missionárias. E essa diferença na localização do público muda a forma como interpretamos a carta. Sem dúvida. Imagine só. Se Paulo estivesse escrevendo para os gálatas étnicos, ele estaria se dirigindo a um povo com uma cultura e crenças bem específicas, o que influenciaria a linguagem e os argumentos que ele usaria. Já se ele estivesse falando com cristãos da província romana, a mensagem teria que ser mais abrangente, considerando a diversidade cultural daquela região. E é justamente essa diversidade que encontramos em Gálatas, o que reforça a teoria da Galácia do Sul. Interessante, é como se a própria carta nos desse pista sobre seu público. Exatamente, é como um quebra-cabeça, em que cada peça nos ajuda a formar a imagem completa. E uma das peças mais importantes para entendermos Gálatas é o outro evangelho, que Paulo menciona logo no início da carta. Ele usa um tom bem forte, quase desesperado, para alertar os Gálatas sobre o perigo desse outro evangelho que estava se infiltrando nas comunidades. O outro evangelho. O que seria isso? Fico curioso. Essa é a grande questão. E para aumentar o mistério, Paulo não explica exatamente o que ele quer dizer com o outro evangelho. Por séculos, a interpretação mais comum era de que se tratava de uma tentativa de impor a lei judaica aos cristãos gentios. Ou seja, obrigar esses novos convertidos a se submeterem à circuncisão e a outros rituais do judaísmo. Essa interpretação encontra respaldo em alguns escritos antigos, como os prólogos marcionistas e as obras de Victorinos. Entendi. Seria como um retrocesso, né? Os cristãos gentios, livres da lei, sendo novamente subjugados a ela. Mas me diga, essa interpretação tradicional ainda é mais aceita hoje? É aí que a coisa fica interessante. Apesar de fazer sentido, essa visão tem sido desafiada por alguns estudiosos. No início do século XX, estudiosos como Wilhelm Lutschget e James Hardy Ropes propuseram uma interpretação mais complexa. Eles argumentam que Paulo, na verdade, lutava em duas frentes. Contra a imposição da lei judaica, sim, mas também contra grupos radicais que rejeitavam completamente o Antigo Testamento, pregando uma liberdade sem limites. Seria como uma luta contra dois extremos, um que tentava trazer os gentios de volta para a lei e outro que os libertava de qualquer regra moral. Uau! É como se Paulo estivesse navegando em águas turbulentas, tentando manter o barco da igreja no rumo certo, lutando contra o legalismo de um lado e o libertinismo de outro. Exatamente. E essa visão dupla encontra respaldo em algumas passagens de Gálatas, como no capítulo 5, versículo 3, onde Paulo adverte: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes servi-vos uns aos outros pelo amor. Percebe como ele equilibra a liberdade com a responsabilidade. Sim, faz todo sentido. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês são livres da lei, mas isso não significa que podem fazer o que bem entenderem. A liberdade cristã é para servir ao amor, não para satisfazer os desejos da carne. Perfeito. E para defender essa visão, Paulo usa argumentos poderosos como a história de Abraão que ele explora no capítulo 3 de Gálatas. O que acha de mergulharmos nessa história agora? Vamos nessa. Adoro quando Paulo usa as histórias do Antigo Testamento para ilustrar seus argumentos. Ele era mestre nisso.
Com certeza. E a história de Abraão é central para a teologia de Paulo, principalmente quando ele fala sobre a justificação pela fé. Justificação pela fé, um conceito fundamental para o cristianismo, mas que às vezes pode parecer um pouco abstrato, né? Como você explicaria esse conceito para alguém que está ouvindo falar sobre ele pela primeira vez? Boa pergunta. A justificação pela fé é como se fosse um veredito divino que declara uma pessoa justa diante de Deus. Não por causa de suas obras, mas por causa de sua fé em Jesus Cristo. É como se Deus dissesse: eu te declaro justo, não porque você é perfeito, mas porque você confia em mim, meu filho Jesus. Entendi. É como se a justiça de Cristo nos fosse imputada, creditada em nossa conta, por assim dizer, por causa da nossa fé. Exatamente. E é aí que entra a história de Abraão. Em Gálatas capítulo 3, Paulo argumenta que a promessa de Deus a Abraão de que ele seria pai de muitas nações veio antes da lei. Ou seja, a bênção de Deus não dependia da obediência à lei, mas da fé de Abraão. Ou seja, a fé de Abraão é o modelo para todos os cristãos. É a fé que nos justifica diante de Deus e não as obras da lei. Exatamente. E essa é uma mensagem revolucionária. Paulo, um judeu convertido, está dizendo que a lei, tão central para a tradição judaica, não é mais o caminho para a salvação. É a fé em Jesus Cristo que nos liberta do jugo da lei e nos torna herdeiros da promessa de Deus. É de explodir a cabeça. Imagine só o impacto dessa mensagem para os judeus da época. Era como se Paulo estivesse virando o mundo deles de cabeça para baixo. E como os gálatas reagiram a essa mensagem? Pelo que podemos perceber na carta, nem todos abraçaram essa mensagem radical de Paulo. Afinal, era uma mudança drástica de mentalidade, abandonar séculos de tradição e abraçar uma nova forma de se relacionar com Deus. E é justamente por isso que Paulo escreve a carta, para exortar os gálatas a voltarem ao evangelho original, a liberdade que encontraram em Cristo. E essa liberdade, quando se manifesta na vida prática, o que significa viver em liberdade em Cristo? Essa é uma pergunta fundamental e é justamente para respondê-la que Paulo dedica boa parte da carta a explicar as implicações da vida no Espírito. Vida no Espírito. Me explica melhor isso. A vida no Espírito é a vida que é guiada e capacitada pelo Espírito Santo. É uma vida que se opõe à vida dominada pela carne, ou seja, pelos desejos egoístas e pelas inclinações pecaminosas. Em Gálatas capítulo 5, Paulo descreve essa luta constante entre a carne e o Espírito. Ele lista as obras da carne, como imoralidade sexual, impureza e inimizades, e as contrapõe ao fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nossa, uma lista bem completa. É como se Paulo estivesse nos mostrando dois caminhos com suas consequências. Um caminho que leva à morte, à destruição, e outro que leva à vida à plenitude. E a escolha é nossa. Exatamente. E Paulo deixa claro que a vida no Espírito não é uma licença para fazermos o que quisermos, mas um chamado para vivermos em amor e servir uns aos outros. A verdadeira liberdade cristã não é a libertinagem, mas a liberdade para amar. Que interessante. É como se Paulo estivesse nos libertando de um sistema de regras e nos convidando a viver uma vida guiada pelo amor, pelo Espírito Santo. Perfeito. E para ilustrar essa nova realidade, Paulo usa uma imagem muito poderosa em Gálatas capítulo 4, a imagem da adoção. Adoção. O que isso tem a ver com a liberdade cristã? Paulo compara a vida sob a lei à condição de escravos, presos a regras e obrigações, sem direito à herança. Já a vida em Cristo é como a de filhos, herdeiros da promessa de Deus. Em Cristo somos adotados como filhos e filhas de Deus, recebendo o Espírito Santo que testifica em nossos corações que somos filhos amados. É como se a lei fosse um tutor severo e Cristo nos libertasse para uma relação de intimidade com Deus como filhos amados. E essa nova relação, como ela se manifesta? De maneira profunda e transformadora. Paulo afirma que agora podemos nos dirigir a Deus como Abba, Pai. Um termo aramaico que expressa afeto e proximidade. É como chamar Deus de papai. Que lindo! É como se a liberdade em Cristo nos aproximasse de Deus, nos tornasse íntimos dele. Mas me diga, como podemos viver essa liberdade em Cristo no nosso dia a dia? Como traduzir essa liberdade em ações concretas? Essa é uma ótima pergunta. E é justamente sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso mergulho. Que legal! Já estou ansioso para continuar essa conversa. E vocês, ouvintes, não percam a segunda parte do nosso mergulho profundo na Carta aos Gálatas. Até lá! E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na Carta aos Gálatas. É isso aí! Preparem-se, porque hoje a gente vai desvendar um dos pontos mais instigantes e desafiadores da carta. A relação entre a liberdade cristã e a lei. Pois é, na primeira parte a gente viu como Paulo se posicionou firmemente contra a imposição da lei judaica aos cristãos gentios. Agora vamos mergulhar mais fundo nesse conceito de liberdade em Cristo, que ele tanto defende. O que realmente significa essa liberdade e como ela se traduz na nossa vida prática? Para começar, é importante a gente lembrar que Paulo não era contra a lei em si, ele reconhecia que ela tinha um propósito na história da salvação. Mas qual era esse propósito? É aí que está a questão.
Qual era a função da lei se não era para nos salvar? Olha, em Gálatas 3.24, Paulo usa uma analogia interessante para explicar a função da lei. Ele a compara a um peidagogos, um termo grego que pode ser traduzido como tutor ou acompanhante. Um tutor. Interessante. Mas como a lei pode ser comparada a um tutor? É que naquela época, as famílias ricas contratavam pedagogos para cuidar da educação e disciplina dos filhos até que eles atingissem a maioridade. Esse tutor é responsável por acompanhar a criança em todos os lugares, ensinar boas maneiras, proteger dos perigos e, claro, corrigir quando necessário. A lei, para Paulo, teve uma função semelhante na história da salvação, digamos. Ela nos conduziu até Cristo, nos mostrando a santidade de Deus, a nossa incapacidade de cumprir a lei perfeitamente e a necessidade de um Salvador. Entendi. É como se a lei fosse um professor rigoroso que nos mostra o quão difíceis são as suas exigências e nos leva a perceber que a gente precisa de ajuda, de alguém que nos salve da nossa própria incapacidade. Exatamente. A lei funciona como um espelho que reflete a nossa falha, a nossa necessidade de perdão e de transformação. E é aí que entra a liberdade em Cristo. Em Gálatas 3.28, Paulo declara: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Uau, que declaração poderosa. É como se a liberdade em Cristo abolisse todas as antigas divisões, criando uma nova humanidade unida pela fé em Jesus. Isso mesmo. Em Cristo, as barreiras que nos separavam caem por terra. Não importa a nossa origem, a nossa cultura, o nosso gênero, a nossa condição social. Em Cristo somos todos iguais, somos todos filhos e filhas de Deus. Essa nova realidade nos liberta do jugo da lei e nos coloca numa nova posição. Somos herdeiros da promessa de Deus, participantes da sua graça. É como se em Cristo a gente recebesse um novo RG, uma nova identidade. A gente deixa de ser escravos da lei para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Mas me diga, o que realmente significa sermos filhos de Deus? Como essa filiação se manifesta na nossa vida? Em Gálatas 4, Paulo explora bem essa ideia da filiação divina. Ele afirma que antes de Cristo éramos como escravos, presos à lei, sem direito à herança. Mas em Cristo somos adotados como filhos e filhas, recebendo o Espírito Santo, que testifica em nossos corações que somos amados por Deus. É como se a gente passasse de uma relação distante e formal com Deus para uma relação íntima e pessoal, como a de um pai com seus filhos. Que mudança incrível! E essa nova relação impacta diretamente nossa vida prática. A liberdade em Cristo não é apenas uma mudança de status, mas uma transformação interior que nos capacita a viver de forma diferente. E como essa nova vida se manifesta? Quais são os sinais de que estamos vivendo em liberdade em Cristo? Em Gálatas 5, Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. Lembra daquela lista que a gente viu na primeira parte? Do lado, temos atitudes e comportamentos que refletem o egoísmo, a maldade e a desobediência a Deus. Do outro lado, temos características que demonstram amor, bondade, paz, paciência e domínio próprio. Aí é que vemos a diferença entre a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. É como se a liberdade em Cristo nos libertasse para amar, para servir, para viver em paz com Deus e com o próximo. Mas será que essa liberdade significa que podemos fazer o que bem entendermos, que não existem mais limites para nossos desejos e vontades? De jeito nenhum. A liberdade em Cristo não é libertinagem. Em Gálatas 5.13, Paulo nos alerta: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, antes servir-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, a liberdade cristã exige responsabilidade, exige que a gente use a nossa liberdade para o bem, para a glória de Deus e para o crescimento do reino. Não podemos usar a liberdade como desculpa para pecar ou para satisfazer os desejos egoístas. É verdade. A liberdade que encontramos em Cristo não nos isenta da responsabilidade de vivermos uma vida santa e justa. Mas como a gente pode conciliar a liberdade com a responsabilidade? Como podemos viver essa liberdade de forma que honre a Deus e abençoe o próximo? Em Gálatas 5.14, Paulo nos dá a chave. Pois toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo é a expressão máxima da liberdade cristã. É o amor que nos impulsiona a servir, a perdoar, a buscar a justiça e promover a paz. Que lindo! É como se o amor fosse o motor da vida cristã, a força que nos impulsiona a viver em liberdade e responsabilidade. Mas como a gente pode cultivar esse amor em nossos corações? Como podemos nos tornar mais parecidos com Cristo e nosso amor ao próximo? Essa é a grande questão. E para responder a ela, precisamos entender a profundidade da união que temos com Cristo. Paulo usa uma imagem muito forte em Gálatas 2.20 para descrever essa união. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nossa, que imagem impactante. É como se Paulo estivesse dizendo que a nossa individualidade se funde com a de Cristo, que ele vive em nós e nos capacita a viver para ele. Exatamente. Essa união com Cristo é o segredo da vida cristã autêntica. É a fonte da nossa força, da nossa esperança e da nossa liberdade. É por meio dessa união que o amor de Cristo flui em nós, nos capacitando a amar como Ele amou.
Mas como podemos fortalecer essa união com Cristo? Como a gente pode viver cada vez mais essa realidade de Cristo em nós? Essa é uma pergunta que me intriga. Como a gente pode se conectar mais profundamente com Cristo de forma que a sua vida transborde em nós? Para responder essa pergunta, Paulo nos apresenta em Gálatas 5 uma metáfora muito interessante, a metáfora da corrida. Uma corrida. O que isso tem a ver com a vida cristã? Fiquei curioso. Paulo compara a vida cristã a uma corrida em que precisamos nos disciplinar, nos concentrar no alvo e perseverar até o fim. E qual é o alvo dessa corrida? O alvo é a vida eterna, a glória que nos aguarda nos céus. Mas para alcançarmos esse objetivo, precisamos nos despojar de tudo que nos impede de correr com liberdade. E o que pode nos impedir de correr com liberdade? O que pode nos desviar do caminho e nos fazer tropeçar na corrida da fé? Tudo aquilo que nos prende ao passado, aos velhos hábitos, aos desejos egoístas. Paulo nos exorta a rejeitar a imoralidade sexual, a impureza, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as dissensões, as divisões, as heresias, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas. Ele nos alerta para os perigos que nos desviam do caminho, que nos impedem de correr com leveza e liberdade. É como se a vida cristã fosse um esporte radical que exige preparo, disciplina e foco, e para vencermos a corrida, precisamos nos livrar de todo o peso desnecessário, de tudo que nos impede de avançar com liberdade e alegria. Exatamente. A vida cristã exige disciplina, exige que a gente faça escolhas conscientes, que resista às tentações e que nos concentremos em Cristo. Para corrermos bem a corrida da fé, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, da oração e da comunhão com os irmãos, a gente precisa estar conectado à fonte da nossa força, que é Cristo. É verdade. Não podemos correr sozinhos essa corrida. A gente precisa da comunidade cristã para nos apoiar, nos encorajar e nos ajudar a permanecer no caminho certo. Com certeza. E para nos animar nessa jornada, Paulo nos lembra em Gálatas 6,9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Que promessa animadora. É como se Paulo estivesse nos dizendo, não desistam. Vale a pena perseverar na fé. Deus recompensará a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o Evangelho e o nosso amor ao próximo. Exatamente. A recompensa final valerá todo o esforço, toda a disciplina, toda a renúncia. Mas enquanto aguardamos a consumação da nossa salvação, a gente é chamado a viver como filhos de Deus, livres do jugo da lei, guiados pelo Espírito Santo e capacitados a amar como Cristo nos amou. Que mensagem libertadora e desafiadora. A carta aos Gálatas nos convida a um mergulho profundo na graça de Deus, que nos transforma de dentro para fora e nos capacita a viver uma vida que transborda de amor, de alegria e de esperança. Mas como a gente pode aplicar esses ensinamentos de Paulo à nossa vida prática? Como podemos traduzir essa liberdade em ações concretas no nosso dia a dia? Ótima pergunta. Em Gálatas 6, Paulo nos dá algumas dicas preciosas para a gente ver a liberdade cristã na prática. Ele nos exorta a carregar os fardos uns dos outros, ajudar os que caem em pecado, a semear na carne e no espírito, a não nos cansarmos de fazer o bem e a nos gloriar em Cristo. Ou seja, a vida cristã não é uma jornada individualista, mas um caminho que a gente percorre junto, em comunidade, nos apoiando, nos encorajando e nos ajudando a crescer. A liberdade em Cristo nos liberta para amar, para servir e para construir um mundo mais justo e compassivo. Exatamente. A carta aos Gálatas nos desafia a vivermos de forma radical, contracultural, em que a graça de Deus se manifesta em atitudes de amor, de serviço e de compromisso com o reino. Mas para vivermos essa liberdade de forma plena, a gente precisa estar atento aos falsos ensinos, às vozes que tentam nos desviar do Evangelho. É verdade. Em um mundo cheio de informações, de ideologias e de propostas de felicidade, como a gente pode discernir o que é verdadeiro, o que é genuinamente cristão? Em Gálatas 1,89, Paulo nos adverte: mas, ainda que nós ou mesmo um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Uau, que advertência séria. Paulo nos convida a ter discernimento, a avaliar tudo à luz da palavra de Deus e a nos manter firmes na verdade do evangelho. Mas em que consiste essa verdade? O que é o verdadeiro evangelho que Paulo tanto defende? O verdadeiro evangelho é a mensagem da graça de Deus, que nos salva por meio da fé em Jesus Cristo, e não por causa de nossos méritos ou de nossas obras. É a mensagem da liberdade do jugo da lei, da liberação do poder do pecado e da esperança da vida eterna. É a mensagem que nos transforma de dentro para fora, nos capacitando a viver uma vida nova, guiada pelo Espírito Santo e marcada pelo amor ao próximo. Que mensagem poderosa! É a mensagem que nos liberta do legalismo, do moralismo, da religiosidade vazia, de todo tipo de opressão. É a mensagem que nos capacita a viver uma vida que transborda de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. E para que essa transformação aconteça, a gente precisa se render à obra do Espírito Santo, que nos convence do pecado, nos guia à verdade e nos capacita a viver em santidade.
É o Espírito Santo que nos dá a força para renunciar à carne, aos desejos egoístas e a viver em novidade de vida. É como se o Espírito Santo fosse o nosso personal trainer espiritual, nos ajudando a alcançar nossa melhor forma, a vivermos uma vida que glorifica a Deus. Exatamente. E para nos ajudar a entender a importância de nos rendermos à obra do Espírito Santo, Paulo nos presenteia em Gálatas 6,14 com uma declaração que resume a essência da sua mensagem. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que declaração impactante. É como se Paulo estivesse nos convidando a renunciar a todo orgulho, a toda autossuficiência e a nos render ao poder transformador da cruz de Cristo. É na cruz que encontramos a verdadeira liberdade, a reconciliação com Deus e a esperança de uma vida nova. É na cruz que o nosso egoísmo é crucificado e o amor de Cristo reina em nossos corações. Mas como podemos aplicar essa mensagem da cruz no nosso dia a dia? Como podemos viver essa crucificação do ego e essa glorificação de Cristo em nossas vidas? Essa é a grande questão. E para responder essa pergunta, a gente precisa entender as implicações da liberdade cristã para a igreja de hoje. Perfeito. E é justamente sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso mergulho. Que legal! Já estou ansioso para continuar essa conversa. E vocês, ouvintes, não percam a terceira e última parte do nosso mergulho profundo na Carta aos Gálatas. Até lá! E aqui estamos nós na última parte do nosso mergulho profundo na Carta aos Gálatas. Depois de explorarmos o contexto histórico, o debate sobre a lei, a liberdade em Cristo, chegamos ao ponto crucial, como essa mensagem radical impacta a igreja hoje. Como a liberdade que a gente encontra em Cristo se traduz na vida da comunidade cristã? Excelente pergunta. A Carta aos Gálatas, escrita há quase 2000 anos, continua nos desafiando e inspirando a construir comunidades mais autênticas, mais justas e, claro, mais fiéis ao Evangelho. É impressionante como as palavras de Paulo ecoam através dos séculos, nos confrontando com questões que ainda são relevantes para a igreja no século XXI. É como se Paulo estivesse falando diretamente para nós hoje, nos desafiando a repensar a forma como a gente vive a nossa fé em comunidade. E um dos temas que mais me chama a atenção em Gálatas é a ênfase na unidade da igreja. Como podemos viver essa unidade em um mundo cada vez mais polarizado, dividido por ideologias, culturas e até mesmo por diferentes interpretações da fé? Essa é a grande questão. Para Paulo, a liberdade em Cristo derruba as barreiras que nos separam, sejam elas étnicas, sociais, culturais ou religiosas. Lembra daquela declaração poderosa em Gálatas 3,28? Lembro sim. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa nova realidade em Cristo nos convida a construir comunidades em que as diferenças são celebradas, em que o amor e o respeito mútuo prevalecem sobre o preconceito e a exclusão. É como se a igreja fosse um laboratório da nova humanidade, um espaço em que as divisões que marcam o mundo são superadas pelo poder reconciliador do Evangelho. Um lugar onde pessoas de diferentes origens, culturas e perspectivas se unem em torno do amor a Cristo e do compromisso com o seu reino. Exatamente, mas para que essa nova comunidade floresça, a gente precisa estar disposto a renunciar aos nossos privilégios, aos nossos preconceitos e às nossas vaidades. É um desafio e tanto. Mas a Carta aos Gálatas nos mostra que a verdadeira liberdade em Cristo nos liberta para amar, para servir e para construir pontes em vez de muros. É verdade. A liberdade que encontramos em Cristo não é para ser usada como um instrumento de poder ou de dominação, mas como um instrumento de serviço e de amor ao próximo. Mas como podemos evitar que as dinâmicas de poder que a gente vê no mundo contaminem a comunidade cristã? Como podemos garantir que a igreja seja um espaço de igualdade e de justiça para todos? Essa é uma pergunta fundamental. A tentação de buscar status, reconhecimento ou controle pode levar a disputas, a rivalidades e a um espírito de competição que vai de encontro ao evangelho. Por isso, Paulo nos exorta a cultivar a humildade, o serviço e a mutualidade. Em Gálatas 5,13, ele nos adverte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes servimos uns aos outros pelo amor. Ou seja, a liberdade em Cristo não é um convite à autoindulgência ou individualismo, mas um chamado para a gente viver em comunidade, servindo uns aos outros com amor e generosidade. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, a liberdade que vocês têm em Cristo não é para vocês mesmos, mas para os outros. Usem essa liberdade para amar, para servir, para construir uma comunidade onde todos se sintam acolhidos e valorizados. Exatamente. E para que esse serviço seja autêntico, ele precisa estar enraizado na graça de Deus, que nos liberta do egoísmo e nos capacita a amar como Cristo nos amou. É o amor em Cristo que nos constrange, que nos impulsiona a ir além do nosso conforto, das nossas preferências e dos nossos interesses para cuidar dos outros, especialmente dos mais necessitados. É como se o amor de Cristo fosse um imã que nos atrai para o próximo, que nos faz enxergar as suas necessidades e nos impulsiona a agir com compaixão e generosidade. Perfeito. E em Gálatas 6,2, Paulo nos exorta: levai as cargas uns dos outros, e assim
cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, a lei do amor, nos convida a partilhar as alegrias e as dores, as vitórias e as derrotas, os fardos e as responsabilidades. É como se a igreja fosse uma família em que cada membro é importante, é amado e é cuidado. Uma família onde ninguém fica para trás, onde todos se sentem acolhidos e amados. Mas como a gente pode construir esse tipo de comunidade? Como podemos garantir que a igreja seja um espaço de cura, de restauração para aqueles que estão feridos, que estão sofrendo? Em Gálatas 6.1, Paulo nos orienta: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te a ti mesmo, para que também não sejas tentado. Ou seja, a comunidade cristã precisa ser um espaço de acolhimento, de cuidado e de restauração para aqueles que caem em pecado. Um espaço onde as pessoas se sintam seguras para confessar suas falhas, para buscar perdão e para serem restauradas. Um lugar onde a graça de Deus seja abundante e o amor de Cristo seja o remédio para as feridas da alma. Exatamente. A igreja não é um clube de perfeitos, mas um hospital para pecadores. E nesse hospital, o médico é Cristo, que nos cura, nos liberta e nos capacita a viver em novidade de vida. Que imagem poderosa. Nossa. Mas essa novidade de vida, como ela se manifesta na prática? Como a gente pode viver essa transformação que Cristo opera em nós? Para que essa vida nova floresça, a gente precisa estar disposto a renunciar à velha natureza, aos desejos egoístas e às práticas que nos afastam de Deus. Em Gálatas 5.24, Paulo afirma: E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É como se Paulo estivesse nos convidando a um processo de autoconhecimento, de arrependimento e de transformação interior. É um processo que exige disciplina, vigilância e a constante busca pela santificação. E nesse processo a comunidade cristã tem um papel fundamental, não é? Com certeza. A igreja, como comunidade de fé, tem um papel fundamental no nosso crescimento espiritual. É na igreja que a gente encontra apoio, encorajamento, correção e inspiração para viver a nossa fé de forma autêntica. É na comunidade que a gente aprende a amar, a servir e a perdoar. É na igreja que a gente experimenta a graça de Deus de forma concreta e transformadora. Mas para que a igreja cumpra essa missão, ela precisa ser fiel ao Evangelho, a mensagem de liberdade e de graça que nos foi confiada por Cristo. Ela não pode se deixar levar pelas modas do momento, pelas ideologias que distorcem o Evangelho ou pelos interesses que se sobrepõem ao reino de Deus. Exatamente. Em Gálatas 1.89, Paulo nos adverte: Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Paulo nos convida a ter discernimento, a avaliar tudo à luz da palavra de Deus e a nos manter firmes na verdade do evangelho. Nossa, essa é uma responsabilidade enorme. Em um mundo cheio de vozes e de mensagens, como a gente pode identificar a voz de Deus? Como a gente pode discernir o que é verdadeiro e o que é falso? A palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso guia, a nossa fonte de verdade. A gente precisa mergulhar nas Escrituras, estudá-las com atenção, meditá-las em nossos corações e permitir que elas transformem a nossa mente e o nosso comportamento. É na palavra de Deus que a gente encontra a verdade que nos liberta do legalismo, do moralismo, da religiosidade vazia e de todo tipo de opressão. É na palavra que a gente encontra inspiração para viver uma vida que transborda de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. É isso aí. E a carta aos Gálatas, no fim das contas, é um chamado para a gente viver essa liberdade em Cristo em sua plenitude, tanto na vida individual quanto na vida em comunidade. Construir uma igreja que seja um reflexo do amor de Cristo, um espaço de acolhimento, de perdão, de serviço e de transformação. Uma igreja que seja um farol de esperança em um mundo em trevas, um testemunho vivo do poder do Evangelho para transformar vidas e restaurar a humanidade. É verdade. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na carta aos Gálatas. É isso aí. Espero que essa jornada tenha sido enriquecedora para você que nos acompanhou até aqui. Que a mensagem de liberdade em Cristo inspire você a viver uma vida mais plena, mais significativa e mais frutífera. Que você possa experimentar a graça transformadora de Deus em sua vida e ser um instrumento de amor e de paz no mundo. Que a comunidade cristã, inspirada pela Carta aos Gálatas, possa ser um farol de esperança, um oásis de amor e um instrumento de transformação para o mundo. Que a igreja seja um reflexo do reino de Deus, um lugar onde a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo reinem em plenitude. E para continuarmos explorando as riquezas da palavra de Deus, fiquem ligados no Fé em Letras. Até a próxima!